Acabou, pessoal. Esgotaram todos os recursos, não teve mais jeito, houve a condenação e o trânsito em julgado. O que resta agora é o cumprimento da pena. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, Matheus Rocha mais uma vez, e o tema de hoje é o cumprimento da pena. Como que dá uma pessoa que foi condenada e como que ela vai ter esse cumprimento da pena? Bem, o cumprimento da pena é regido pela Lei de Execuções Penais, a nossa famosa LEP. Nesta lei tem descrito todas as formas de cumprimento, todas as progressões, os benefícios, etc. Ou seja, essa lei lá tem tipificado o cumprimento que é no regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. O cumprimento se dá por regimes e esses regimes vai depender muito do crime que a pessoa cometeu, a qual ele foi condenado. Por exemplo, em regra, uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, por exemplo, um crime de uma pena alta, ele vai passar por regime fechado, do regime fechado ele vai progredir para o semiaberto, do semiaberto ele vai progredir para o aberto e posteriormente terá o benefício, que não é considerado como um regime, mas sim uma espécie de benefício, o livramento condicional. Bem, isso é em regra. Por quê? Porque há crimes que a pessoa pula, por exemplo, o regime de fechado. A pessoa é condenada a um crime mediano e ela vai dar início ao cumprimento direto no semiaberto. Então ela pulou o fechado, iniciou o cumprimento da pena no semiaberto e depois foi para o aberto e livramento condicional. Mas irei explicar a regra aqui para ficar mais fácil. Ou seja, uma pessoa que foi condenada ao crime de tráfico de drogas. Uma pessoa foi condenada ao crime de tráfico, pegou aí de pena 15 anos de reclusão, por exemplo. Lá, na hora da sentença do juiz da vara da condenação, ele vai tipificar a pena e o cumprimento, aonde ele vai iniciar o cumprimento dessa pena. Ou seja, provavelmente no regime fechado. Então ele vai iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, depois ele vai progredir para o semiaberto e depois o aberto. Na Lei de Execuções Penais, antes do pacote anticrimes, isso lá em 2019, antes do pacote anticrime era fixado frações. Ou seja, a pessoa cumpria 1/3, 2/3, enfim, cada crime, cada caso no seu caso, né? A pessoa cumpria uma fração determinada e aí era progredido de regime. Agora, após em vigor de 2020 o pacote anticrimes, a lei mudou e não é mais por frações, é porcentagem. Então a pessoa vai dar início ao cumprimento, vamos supor, lá no fechado, vai cumprir 16%, eu já vi crimes lá que é tipificado 16% da pena. Então 16% da pena, quando ele cumprir, vai para o semiaberto. Depois tantos por cento vai para o aberto. E depois o livramento condicional até o término da pena. Bem, isso é em regra. Por quê? Porque há crimes que o juiz já condena um crime mediano e uma pena menor e dá início diretamente no semiaberto. Ou seja, a pessoa vai pular o regime fechado e vai direto para o semiaberto, até mesmo começa o início no aberto. Tem crimes que cabe a pessoa ser condenada e iniciar direto no aberto. Então, tem essa distinção. Em regra, são os 3 fechados, semiaberto e aberto, mas tem essas exceções para cada crime. E isso, visando o princípio da individualização da pena. Ou seja, esse princípio da individualização da pena é para tipificar a conduta de cada um. Então, por exemplo, num crime aí, num assalto a banco, por exemplo, vamos criar uma hipótese aqui. Uma pessoa, um assalto a banco, bem provável tem a pessoa que explode o caixa eletrônico, tem a pessoa que fica de vigia lá fora, tem o motorista, que aguarda para fugir. Então, cada conduta é analisada de uma forma separada. Ou seja, a pessoa que estoura o caixa eletrônico, por exemplo, terá uma pena maior do que o motorista que está lá fora aguardando, certo? Então, esse princípio é da individualização da pena. Cada conduta será analisada de uma forma diferente. Então, é possível que a pessoa que estourou o caixa eletrônico
inicia em um regime e o rapaz que estava lá fora aguardando apenas para dirigir inicia-se em outro regime. Isso aí é mais explicado diante do processo penal. Mas esse início de cumprimento em regimes diferentes é basicamente para isso, para visando a individualização da pena. Bem, Matheus, mas o que é necessariamente cada regime? Como que é o regime fechado, o regime semiaberto, o regime aberto e o que é esse livramento condicional? Bem, o regime fechado, como o próprio nome já diz, é fechado. É lá na penitenciária, na cela, na cadeia, enfim, com todos os parâmetros lá de cumprimento. Então a pessoa vai cumprir lá no presídio mesmo. O semiaberto, ele é hoje de monitoramento eletrônico. Por conta de pandemia, por exemplo, houve portarias, o próprio CNJ formalizou outras condutas que antes de pandemia, quero relatar que o semiaberto, ele era o seguinte: a pessoa colocava a tornozeleira eletrônica, saía do presídio durante o dia para trabalhar e voltava para dormir no presídio. Então, um dia vocês já viram falar aí, uma pessoa que saiu, está trabalhando, mas dorme lá no presídio. Isso era o semiaberto. Hoje, por conta de pandemia, excluíram o domiciliar lá no presídio, dormir no presídio. Por quê? Para evitar aglomerações, cada um para a sua casa. Então, a pessoa saiu de tornozeleira eletrônica, ele tem umas restrições a serem seguidas e ele começou a dormir na sua casa. O regime aberto era basicamente isso, o repouso na casa. Ou seja, explicar melhor, antes de pandemia, antes de Covid-19, era o seguinte: a pessoa saía para trabalhar e voltava para dormir em casa. Dormir no presídio, né? Isso no semiaberto. A pessoa saía para trabalhar e dormia no presídio. Isso aí era o regime semiaberto. Isso antes de pandemia. O regime aberto, a pessoa saía para trabalhar, mas ao invés dele voltar para o presídio, ele ia para sua casa, normal, como um cidadão normal voltando à ativa, né, na sociedade. Então a diferença do semiaberto para o aberto antes de pandemia era isso, onde ele dormia, certo? E algumas restrições em horários, em lugares para ser frequentados. Ou seja, isso mudou após pandemia. Por quê? Porque o Estado entendia que quando os presos voltavam para o presídio, aglomerava. E no que aglomerava, transmitia mais vírus, enfim. E aí, em questão de saúde pública, determinaram que os regimes semiabertos também voltavam para casa, não iam para o presídio. Então, esses dois regimes hoje, nos dias atuais, ficou bem parecido, né? Por quê? Porque os dois usam tornozeleira eletrônica, os dois precisam de ter emprego, residência fixa e emprego para ter esse benefício. Uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que não apresenta carta de trabalho, que não apresenta residência fixa, que não apresenta estudos, por exemplo, não terá esse benefício. Isso é especificado lá na LEP. Então, horário de voltar, né, para casa, tem um horário tipificado lá para ele. Então, esses dois cumprimentos, esses dois regimes são bem parecidos, tanto o semiaberto quanto o aberto, hoje nos dias atuais. Antes de pandemia, era o lugar que dormia. Antigamente, o semiaberto dormia no presídio e o aberto dormia em casa. Hoje, ambos dormem em casa. Bem, mas o que é o livramento condicional? Bem, pessoal, o livramento condicional é uma espécie de benefício, um livramento tipificado lá na Constituição Federal. Ele teve influência em tratados internacionais, enfim, vamos observar como uma espécie de benefício. Ele é cabível a todos os crimes, salvo nenhuma hipótese. Por exemplo, uma pessoa reincidente em crime hediondo cuja resultado é morte. Bem, vou explicar melhor. O que é reincidente? Reincidente é uma pessoa que praticou outra vez. Então, uma pessoa que praticou um crime anterior e agora praticou novamente. Isso é reincidência.
E o que é crime hediondo? Para ficar mais fácil de eu explicar para as pessoas que não é do âmbito do direito, crime hediondo é um crime, considera-se um crime bárbaro. Um crime que você fala assim, nossa, é um crime que repercutiu nacional, é um crime que fala assim, não é possível. Sabe, aquela que você olha um crime e você fala assim, não é possível que isso... Não. Essa indignação, isso é tratado como um crime hediondo, um crime muito bárbaro. Ou seja, uma pessoa que praticou novamente um crime hediondo e que a conduta dele, o crime dele resultou em morte. Então essa pessoa terá cortado, excluído o livramento condicional. Mas o que é esse livramento condicional? O livramento condicional é basicamente a pessoa, tipo assim, tá tranquilo. Tirou a tornozeleira eletrônica, agora não fica com a tornozeleira mais no pé apitando, que o pessoal às vezes fica com vergonha. A pessoa tem mais flexibilidade no horário, né, para ficar mais tempo na rua. Enfim, é uma pessoa que já está quase pronta para voltar à sociedade. E como que ele é monitorado? Ele não é monitorado, apenas que uma vez no mês, isso aí vai ser tipificado o juiz vai tipificar. Uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, a pessoa vai lá no fórum criminal assinar. O que é assinar? Essa assinatura dele vai falar assim, olha juiz, eu não mudei de estado, eu tô aqui ainda, precisar me chamar, enfim, para mostrar que essa pessoa está por perto, está à disposição da justiça caso, né, a justiça precisa convocá-lo novamente. Então o livramento condicional é basicamente isso, é uma situação melhorada, sem tornozeleira eletrônica, uma pessoa que já está, né, nas porcentagens, como eu falei, quase finalizando a pena. É bem no finalzinho da pena que terá esse benefício. Bem, mas a hipótese de uma pessoa que progrediu de regime voltar para o regime anterior. Como assim? Uma pessoa que pratica um fato novo, por exemplo. Essa é a linguagem, né, falada pelos magistrados. Um fato novo. O que é um fato novo? Uma conduta nova, um crime novo, uma infração nova. O que seria? Por exemplo, a prática de um outro crime. Por exemplo, uma pessoa que está no regime semiaberto ou no regime aberto deixar de descarregar a tornozeleira, isso é considerado um fato novo. Uma falta grave, né? Uma pessoa que corta a tornozeleira para não ser monitorada, isso é uma falta gravíssima. E essas faltas acarretam na regressão de regime. Do mesmo jeito que ele progrediu, ele pode regredir. Ou seja, ele vai ficar mais tempo preso. Vamos supor que uma pessoa estava no regime, no cumprimento de uma pena X. Essa pessoa está cumprindo, foi do fechado para o semiaberto, do semiaberto está lá no aberto. Já está finalizando a pena. Mas aí ele se envolve em outro crime, ele pratica um roubo, ele pratica um novo crime e ele é pego. Essa pessoa vai passar por todo um julgamento novamente, por todo o inquérito policial e vai, por exemplo, vai determinar que foi ela que praticou esse roubo. Então, vai pegar a pena desse fato novo que ela recebeu, mas a pena que faltava para ela cumprir, unificar, esse é o termo que nós usamos, vai haver a unificação das penas. O que é unificar? Somar, né? Vai somar as penas, fazer um novo cálculo e definir lá naquelas porcentagens se ela continua no regime semiaberto ou no aberto, que é igual o nosso caso do exemplo, se ela continua no regime aberto ou ela tem que voltar para o semiaberto ou até mesmo para o fechado. Então a pessoa que está lá no regime semiaberto pode voltar para o fechado porque ela praticou uma conduta nova. Então a pessoa, né, isso nota que a pessoa tem que andar na linha. Por exemplo, ficar em dias com a tornozeleira eletrônica, não pode deixar descarregar. Vamos começar pelos básicos, que é isso. Não deixar a tornozeleira eletrônica descarregar. Não ficar fora do sinal determinado. Por exemplo, essa pessoa foi condenada na comarca X, ela tem um raio perante essa comarca que ela pode andar. Ela não pode simplesmente sair daqui de Goiânia, onde eu falo, por exemplo, até lá em Anápolis, até em Brasília. Não pode, porque aí já é um espaço muito grande.
geralmente é na redondeza da comarca, é um raio determinado. Eu não falo na lei qual que é o raio, né, tipificado, mas é próximo, não pode sair de uma cidade, por exemplo. Essa pessoa não pode ficar fora do sinal, essa pessoa não pode cortar a tornozeleira, isso é um fato muito grave, é uma falta gravíssima. Não pode cortar, por quê? Porque quando corta, perde o sinal. E quando perde o sinal, igual ao descarregamento, a central de monitoramento fica sem contato. E se fica sem contato, deduz que foragiu. E aí vai expedir um mandado de prisão, vai ficar como foragido. E quando recapturar, volta para o regime anterior, que vai ser como uma pena imposta a ele. Então é isso, um breve resumo é do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, podendo voltar do mesmo jeito que vai para frente, pode voltar conforme a conduta que essa pessoa praticar. Haverá crimes que a pessoa vai passar do regime fechado e já vai dar início no semiaberto, né? Até mesmo no aberto. E todos os crimes cabe livramento condicional, exceto uma reincidência no crime hediondo, cujo resultado é morte. Então, essa pessoa perderá o benefício do livramento condicional. Então, essa pessoa vai perder a oportunidade de ficar sem tornozeleira eletrônica, ficar, né, em paz com a sociedade. E é assim até o término da pena, até os 15 anos, como eu falei lá do tráfico de drogas, lá no início como exemplo, até passarem os 15 anos dessa pessoa, e aí ela acaba com a pena, fica em dias com a justiça, e aí é entregada para a sociedade como um novo cidadão, né? Então é isso, pessoal. Esse é um breve resumo do cumprimento da pena. Se você gostou, já deixa o like aí, segue a gente lá no Instagram, o Instagram vai estar passando aqui, participe das nossas enquetes. Esses vídeos de acordo com as dúvidas que as pessoas participam lá nas enquetes. Isso às vezes pode ser dúvida de outra pessoa, mas se você tiver outra dúvida aí, participa lá. Isso pode gerar um vídeo e solucionar dúvidas de outras pessoas, beleza? Então vem fazer parte dessa equipe, vamos ajudar essa equipe, essa família, né, crescer. E é isso. Abraço, até mais, fique com Deus.